Frank Hager, 44 anos, casado com Cat, 6 filhos. Trabalha no mercado financeiro na cidade de Nova York e mora em Bronxville. 1 hora de trem toda manhã, a missa às 7 horas e às 8 está no escritório em Wall Street. O coração financeiro internacional, atingido no mês de setembro de 2001, como todo mundo livre, pelo terrível atentado às Torres Gêmeas no World Trade Center. Hager administra a compra e venda de títulos de alto rendimento. Uma decisão sua pode fazer com que outros investidores percam ou ganhem grandes somas de dinheiro. Hager é um católico que trata de viver a sua fé com coerência. Tem a convicção de que Deus ama os seus filhos e conta com eles para iluminar todas as realidades humanas com a luz de Cristo. Não são necessárias façanhas extraordinárias, mas sim santificar o trabalho de cada dia, seja qual for, procurando ser contemplativo no meio do mundo. Como milhares de homens e mulheres espalhados pelos 5 continentes, Frank Hager vive o espírito do Opus Dei, uma instituição da igreja, uma prelazia pessoal, fundada pelo bem-aventurado José Maria Escrivá em 1928, que difunde a chamada universal, a santidade através do trabalho ordinário. O maior desafio que enfrento ao chegar cansado à casa às 7h30 ou às 8 da noite é o de começar a tarefa de santificação na vida familiar. O melhor modo de servir à minha mulher e aos meus filhos é dedicar-me completamente a eles quando retorno do trabalho. Para dizê-lo com uma expressão esportiva, que a minha cabeça esteja totalmente no jogo, que o meu objetivo seja unicamente vencer esse jogo. Frequentemente, quando volto para casa, as crianças querem contar-me as coisas que fizeram durante o dia. Pedem minha ajuda para fazer as lições. Quanto ao casamento, creio que é um ponto fundamental, que a minha esposa e eu procuramos cultivar, manter sempre jovem o nosso amor. De fato, o amor em todo tipo de relacionamento pode tornar-se rotineiro, envelhecer, tornar-se monótono. Às vezes compro flores quando volto do trabalho. Há várias floriculturas perto da estação. Sem nenhuma razão ou motivo especial, nem por ser o aniversário de um filho, nem outra data importante, mas apenas porque quero presentear a minha esposa com flores. São esses os momentos de que ela mais gosta, quando penso nela sem nenhum motivo especial. Assim, procuro manter vivo o nosso amor. Dá-me muita pena este afã das pessoas que vão sempre em busca das coisas grandes, extraordinárias, sem perceber que tem a santidade ao alcance da mão, das coisas de todos os dias, no detalhe que só aparentemente é irrelevante. Meu filho, os grandes edifícios erguem-se pouco a pouco à força de coisas pequenas. Hoje um pouco de trabalho, e depois outro pouco, e ainda um pouco mais, e todos os dias colocando tijolos ou vigas de ferro, e levando cimento e areia, um saco de cada vez, e o ferro pedaço por pedaço. Assim foram levantadas as pirâmides do Egito, e as grandes catedrais, e os mais modernos arranha-céus. Catarina West, 31 anos, finlandesa, mora em Florença desde 1995. Lá se casou com um professor universitário. Formada em Ciências Políticas pela Universidade de Londres, jornalista e escritora, obteve o doutorado na Universidade Europeia de Florença na área de organizações humanitárias. Protestante de nascimento, conheceu o Opus Dei por intermédio do marido e tornou-se cooperadora da prelazia. Como outros não católicos e não cristãos espalhados pelo mundo, reza pelos apostolados da obra e participa das suas atividades. Penso que Florença também é importante pelas suas igrejas. Há uma igreja em cada rua. Uma das ideias do bem-aventurado José Maria Escrivá que mais me marcou é que a religião não está confinada às igrejas. É algo que se pode viver nas ruas, nos escritórios, nos museus, nas escolas, nas fábricas. Não existe nenhum lugar ou momento em que não se possam encarar as coisas com visão de fé.
E isto faz com que se vivam de modo mais sereno às situações que vão aparecendo. Não é preciso isolar-se e ir para um convento. Pode-se viver a religiosidade na vida do dia a dia, fazendo as coisas que sempre se fez. Não há necessidade de uma grande revolução, porque a verdadeira revolução está nas coisas pequenas. A nossa tarefa é colaborar com todos os outros cristãos na grande missão de sermos testemunhas do Evangelho de Cristo. É recordar essa boa nova para vivificar qualquer situação humana. A tarefa que nos espera é ingente. É um mar sem limites, porque enquanto houver homens na Terra, por muito que se modifiquem as formas técnicas da produção, terão um trabalho que poderão oferecer a Deus, que poderão santificar. Com a graça de Deus, a obra quer ensiná-los a fazer desse trabalho um serviço a todos os homens de qualquer condição, raça ou religião. Servindo assim os homens, servirão a Deus. Algumas pessoas, como Guillaume Lutin, descobriram o Opus Dei através da internet. Maître de um conhecido restaurante parisiense, o Alcazar, 33 anos, casado, 3 filhos, Lutin ficou tocado pela originalidade da mensagem. Pôs-se em contato com o escritório de informações do Opus Dei na capital francesa e começou a conhecer o bem-aventurado José Maria por intermédio de seus livros. A descoberta mais interessante que fiz no Opus Dei foi entender que é possível ter vida interior e que a meditação não é algo reservado, por exemplo, aos budistas. Isto me ajudou a ver as coisas com um horizonte maior a partir desta cozinha. Dediquei-me mais aos meus filhos. Um pai de família deve assumir as suas responsabilidades. A sua vida não pode estar orientada apenas para o trabalho, no meu caso, o restaurante. Os ensinamentos do bem-aventurado José Maria me fizeram entender como é importante a formação para a vida de um homem, mesmo quando esteja preparando legumes. Os seus ensinamentos animaram-me a ler todos os dias um trecho do Evangelho e receber assim uma lição de vida, procurando ser coerente com a fé. Uma das coisas que mais me impressionaram nos escritos do bem-aventurado é a importância de ser alegre. A alegria de quem está em paz com a sua consciência e quer transmiti-la aos outros. E os frutos vão aparecendo, a começar pelos que trabalham comigo na cozinha. Padre, soy empleada del hogar. Bueno. Y estoy muy orgullosa de serlo. Y yo también de que tú seas empleada del hogar, hija mía. Padre, y cuando estoy con uniforme me siento muy bien, mejor que mi patrona. Bien, bien. Haz con mucho amor todo, todo con mucho amor. ¿Oyes? Sí, con padre. mucho cariño. Sí. Hazlo por la familia de Nazaret. Únete a Santa María, nuestra madre, cuando hagas todas las labores. Y si hay niños pequeños en la casa, piensa en el niño Dios. Y hazlo por el niño Dios y por esos niños pequeñines también, porque tienes que tenerles cariño. Y verás qué alegría, qué alegría. Que tengo que trabajar para darle de comer a mi mujer y a mis hijos. Y yo tengo que trabajar para dar alimento espiritual a un montón de miles de almas de todos los colores. ¡Viva el Padre! José Maria Escrivá foi proclamado bem-aventurado por João Paulo II no dia 17 de maio de 1992. Nascido em Barbastro, na Espanha, em 9 de janeiro de 1902, fundou o Opus Dei quando tinha apenas 26 anos. No dia 2 de outubro de 1928, abrindo na igreja um novo caminho vocacional para difundir em todos os ambientes a procura da santidade e a dedicação ao apostolado, por meio da santificação do trabalho cotidiano no meio do mundo. De Roma, para onde se transferiu em 1946, o bem-aventurado José Maria orientou, com a aprovação e estímulo dos papas, de Pio XII a Paulo VI, a difusão do Opus Dei por todo o mundo. João Paulo II, na homilia da missa de beatificação, ressaltou que, com intuição sobrenatural, José Maria Escrivá ensinou incansavelmente a chamada universal à santidade e ao apostolado. Com muito afinco, o bem-aventurado José Maria realizou longas viagens, percorrendo a Europa e a América para falar de Deus. Multidões de pessoas o escutavam em todos os lugares, movidas pela sua fama de santidade.
No dia 26 de junho de 1975, ao meio-dia, na sede central do Opus Dei em Roma, um inesperado ataque cardíaco interrompeu a sua existência terrena. O seu corpo repousa na igreja prelatícia do Opus Dei e é a meta de contínuas peregrinações procedentes de todo o mundo. As suas obras de espiritualidade foram difundidas em milhões de exemplares. Na ocasião da morte do fundador, o Opus Dei contava com 60 mil membros de 80 nacionalidades e estava presente nos 5 continentes com centenas de centros, como residências para estudantes, escolas de todos os graus e tipos, universidades, clubes juvenis, casas para retiros espirituais, clínicas e ambulatórios médicos. Em todos os sítios onde uma pessoa honrada pode viver, aí temos nosotros aire para respirar. Ahí debemos de estar con nuestra alegría, con nuestra paz interior, con nuestro afán de llevar las almas a Cristo. ¿En qué sitios? ¿Dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los trabajadores que trabajan en cosas manuales? ¿Dónde están los trabajadores que trabajan en cosas manuales? ¿Y cuál es mejor de esos trabajos? Y os diré como todos los días os he dicho, es mejor aquel trabajo que se hace con más amor de Dios. Y vosotros, cuando hacéis vuestro trabajo y ayudáis a vuestro amigo, a vuestro colega, a vuestro vecino, de modo que no lo note, le estáis curando. Sois Cristo que sana, sois Cristo que convive sin hacer ascos con aquellos pobrines que necesitan la salud, como nos pueda suceder a nosotros un día cualquiera. Margarete Atieno Ogola, 42 anos, pediatra, casada com um médico anestesista, 4 filhos. É secretária nacional da comissão que coordena as atividades dos hospitais missionários, que representam 40% dos serviços hospitalares do Quênia. Margarete Ogola é também a diretora médica do Hospital Cotolengo, de Nairobi, que recebe sobretudo crianças atingidas pela AIDS, o novo flagelo terrível que atingiu a África. O seu romance, O Rio e a Nascente, traduzido em várias línguas, obteve o prêmio mais importante da literatura africana. Estou em contato permanente com a morte, com gente que morre. E isto mudou a minha vida de uma forma marcante. Ser do Opus Dei ajudou-me a enfrentar bem este impacto. Cada criança, mesmo se nascida prematuramente, tem a dignidade de um filho de Deus. E é uma ocasião não só de prestar os cuidados médicos, como também de dar amor e carinho a um ser que não poderá agradecer, porque já tem uma grande cruz para carregar. Tudo isso faz-me estimar mais profundamente a vida, porque no contato com a morte toca-se também a vida e a sua beleza. Aprendi a viver o dia a dia e aceitar aquilo que a vida oferece. É algo que se aprende somente com as crianças, porque elas não têm memória do passado e não têm futuro. Não pensam em quando eram mais felizes ou mais tristes. Estão lá e estão morrendo. Mesmo assim, empenham-se muito nos estudos. As nossas crianças vão muito bem na escola e estou orgulhosa disto. É um belo lugar para trabalhar. Vocês deveriam vir aqui para conhecer as nossas crianças. Penso que fazem muito mal aos cristãos aquelas biografias de santos que falam de coisas extraordinárias, de grandes milagres, e não contam nada da vida interior daquela pessoa que foi como você e como eu, uma criatura com defeitos, com misérias. Não contam aspectos das suas lutas, nem das suas derrotas ou vitórias. Não dizem que às vezes tremiam. Não mostram que eram pessoas de carne e osso. Parece que eram de outro planeta, e não é assim. As vidas dos santos é o que deveriam retratar as verdadeiras biografias. Foram como a tua e como a minha.
Eram burrinhos de Deus, que lutavam, trabalhavam, sofriam, venciam e eram vencidos. No entanto, levantavam-se rapidamente e continuavam a luta. Pessoas que se concentravam nos detalhes com amor. Este é o caminho, e não há nenhum outro para alcançar a santidade. Filósofo e escritor russo Evgen Pazukin nasceu em São Petersburgo em 1945. Há 7 anos mora com a sua mulher em Baden-Baden, na Alemanha. Pensador de religião ortodoxa, Pazukin promoveu a cultura cristã na clandestinidade por mais de 20 anos e é agora o promotor da Sociedade Filosófico-Religiosa Vladimir Soloviev. Atraído pela figura e pelas obras do bem-aventurado José Maria, no ano 2000 publicou em Moscou a primeira biografia de José Maria Escrivá em russo. Quando a minha mulher e eu estávamos trabalhando na tradução da coleção das homilias de José Maria Escrivá, Amigos de Deus, que na versão russa se intitula Os Mais Próximos do Senhor, a primeira homilia com que deparamos estava dedicada ao trabalho na presença de Deus. A exposição mais clara de Escrivá sobre o trabalho provavelmente se encontra nessa homilia. Nela, o bem-aventurado fala da Catedral de Burgos e do trabalho que os artífices fizeram na parte alta, nas agulhas. Um trabalho feito, por assim dizer, exclusivamente para o Senhor. Porque, sem dúvida, os ornamentos com os quais está lavrada a comieira não podem ser vistos senão do céu. Enquanto eu e minha mulher avançávamos na tradução, percebíamos, como aqueles artífices da antiga catedral, que o trabalho realizado com a intenção de fazê-lo da melhor forma possível aos olhos de Deus era exatamente o tipo de trabalho de que falava o bem-aventurado, e que a tradução que estávamos fazendo era a obra de Deus. Assim, graças a Escrivá, e o digo como ortodoxo e, portanto, ligado a uma tradição de misticismo, percebi que Deus está presente em toda parte e em cada situação de todos os dias. Quer seja nos caminhos solitários da contemplação religiosa, quer no meio da confusão da grande cidade. Em qualquer situação podemos encontrar Deus. É uma ideia que corresponde totalmente à mensagem do Evangelho. Não, meus filhos. Não pode haver uma vida dupla, não podemos ser como esquizofrênicos, se queremos ser cristãos. Há uma única vida feita de cada espírito. E essa é que tem de ser, na alma e no corpo, santa e plena de Deus. Desse Deus invisível que nós encontramos nas coisas mais visíveis e materiais. Não há outro caminho, meus filhos. Ou sabemos encontrar o Senhor na nossa vida de todos os dias, ou não o encontraremos nunca. Justina McCaffrey, 30 anos, casada, 3 filhos, é estilista. Mora em Hull, Quebec, com seu marido David, que trabalha na promoção e administração da sua empresa. Apaixonada pela moda desde criança, amante da beleza, conseguiu harmonizar de forma surpreendente a vida de trabalho e de família com a vida de fé. Por ocasião do Jubileu da Moda, no mês de dezembro de 2000, presenteou o Papa com uma casula especial desenhada pessoalmente por ela. Sempre amei a moda, como também sempre amei a beleza. Lembro-me de que, quando menina, a minha brincadeira preferida era transformar o meu quarto em uma espécie de boutique onde vendia as minhas roupas. Era inevitável que terminasse por trabalhar no campo da moda. Não sabia como e nem onde poderia concretizar esse desejo, mas sentia que aquela seria a minha profissão. Confecciono com particular prazer as roupas para as noivas, porque toda a minha vida está fundamentada no matrimônio, na unidade, no amor recíproco. O fato de preparar uma moça para o casamento, para aquela nova vida com o futuro marido, enche-me de alegria. Considero isto uma verdadeira honra. Às vezes, as noivas não percebem, mas podem estar nervosíssimas antes do casamento. Podem ficar tristes, até mesmo deprimidas. Então, lhes digo que se estão prestes a se casar é porque estão apaixonadas, porque amam os seus futuros maridos e porque são amadas por eles. Convido-as a imaginar os anos que virão, os filhos que terão, e faço-as pensar nas coisas verdadeiramente essenciais, sem dar muita importância aos momentos de agitação que precedem o casamento, as flores, os convites, o dinheiro para a recepção. Trata-se de trazê-las à realidade e entender por que estão dando aquele passo tão importante para a vida de uma mulher e de um homem.
Deixem-se de sonhos, de falsos idealismos, de fantasia, disso que costumo chamar mística do Oxalá. Oxalá não me tivesse casado, tomara que não tivesse esta profissão, tomara que tivesse mais saúde, tomara que fosse jovem, tomara que fosse velho. E ateiam-se, pelo contrário, sobriamente à realidade mais material e imediata, que é onde o Senhor está. Mário Al é açougueiro e tem a sua loja no mercado de Sai Van Ho, num bairro da periferia da ilha de Hong Kong. Trabalha todos os dias das 6:30 da manhã às 7 horas da noite. Porém, como mora em Tuy Mon, tem que sair de casa bem cedo para tomar o ônibus. Aproximou-se da obra em 1993, quando a sua esposa, católica, colocou-o em contato com uma pessoa do Opus Dei, que o fez conhecer o catecismo e depois o preparou para o batismo. O meu trabalho consiste em cortar a carne de porco todas as manhãs. Desde que entendi, através dos amigos do Opus Dei, que este trabalho, sempre igual, pode ser oferecido a Deus, procuro fazê-lo cada dia melhor, com mais entusiasmo. O mesmo ocorre no relacionamento com os clientes. Trata-se sobretudo de mulheres. Anteriormente, limitava-me a dar-lhes o preço. Agora, mesmo quando estou cansado ou nervoso, esforço-me por sorrir, por dizer alguma coisa a mais. A vida, para a maior parte de nós chineses, mesmo que aqui em Hong Kong seja mais fácil, é dura, cansativa. E isto pode influir no relacionamento familiar. Eu sempre perdia facilmente a paciência e a minha esposa era a primeira a sofrer. Hoje eu estou mais tranquilo e até consigo dedicar mais tempo à família. Um dos meus momentos preferidos é quando, no intervalo do almoço, fico conversando calmamente com a minha esposa sobre as nossas coisas. Ao contrário do que acontecia antes, agora dedicamos o domingo à missa e ao descanso. Estou realmente contente por ter descoberto a Deus. Kathleen Hager, 31 anos, dentista, casada, 4 filhos, mora em Boston, onde exerce a profissão no andar térreo do apartamento onde mora. Conheceu o Opus Dei há 19 anos através da sua mãe e principalmente pelos escritos do bem-aventurado José Maria, que, como disse, tocaram-lhe o coração. O marido é professor de literatura inglesa. Kathleen leciona 2 vezes por semana na Dental School da Tufts University. A minha mãe, que faleceu há 6 anos, era do Opus Dei. Quando morreu, a coisa mais importante para nós foi perceber até que ponto ela nos amava, e também aos outros. E amar é a coisa mais bela que se pode oferecer ao Senhor no final da vida. Procurar amar torna mais alegre o trabalho, porque está sendo oferecido a Deus, e tudo então fica mais fácil. As pessoas, vendo-a de fora, podem considerar a minha vida como cansativa, repleta de atividades, ir à missa, rezar o terço e outras orações. Mas não é assim. Deus quer que vivamos amando-o em todas as coisas que fazemos. Digo aos meus pacientes que estou sempre perto dos meus filhos, porque os escuto do meu consultório que fica logo embaixo do meu apartamento. Escuto a minha filha aqui no andar de cima, experimento os meus sapatos e o meu filho que empurra barulhentamente o trenzinho. Uma vez ouvi a minha filha, quando tinha 1 ano, bater a cabeça ao cair de uma cadeira. Então disse ao paciente que aquele barulho vinha da batida de cabeça da minha filha, mas que não se preocupasse, porque o meu marido estava com ela. Penso que os dentes são importantes, mas não tão importantes assim. O que verdadeiramente conta é a pessoa. Devem compreender agora, com uma nova clareza, que Deus os chama a servi-lo a partir das tarefas civis, materiais, seculares da vida humana. Deus nos espera cada dia no laboratório, na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar e em todo o imenso panorama do trabalho. Não esqueçam nunca. Há algo de santo
de divino e escondido nas situações mais comuns. Algo que a cada um de nós compete descobrir. I was a little bit ahead of myself, yeah. That include knifing Danny fixing the shower? Não é fácil para um ator cinematográfico ser coerente com sua fé, mas Joseph Griffin se esforça, apesar das dificuldades do ambiente e do trabalho, por viver o evangelho nas situações concretas da sua vida. Canadense, casado, pai de 7 filhos, dos quais um é autista. Joseph Griffin vive na Meca do cinema, Los Angeles. Conheceu a obra na escola em Montreal. Uma coisa aparentemente incompatível para as outras pessoas é o fato de eu ser ator e, ao mesmo tempo, ter uma família numerosa. Olham para mim como se eu tivesse uma dupla personalidade e se perguntam como posso ser tão irresponsável. O fato é que tenho uma mulher encantadora. Ela me ajuda de 1000 maneiras, a começar pela oração. Obviamente, temos alguns desafios. O meu primeiro filho, Joey, é autista. Mas foi ele quem conseguiu que eu voltasse realmente a rezar. Para mim, tem sido como voltar a ser criança, tal como o bem-aventurado José Maria nos convida a fazer. É Deus quem me ajuda neste abandono, neste lançar-me nas suas mãos. Vejo, por exemplo, os meus filhos menores. Quando brinco com eles, agarrando-os e jogando-os para cima, eles não consideram o risco de poderem cair no chão e se machucar. Só ficam olhando para mim e rindo. Têm essa confiança total. Creem em mim. A mesma coisa ocorre conosco quando nos abandonamos nas mãos de Deus. Ele nunca nos deixa sozinhos. Percebo que age de diversas maneiras na minha vida, mas o faz do modo mais simples, mais normal. E é por isso que, na minha opinião, a mensagem do bem-aventurado José Maria é tão atual nestes nossos tempos complexos, mas também ricos em santidade escondida. As pessoas percebem essa necessidade e se dão conta de que Deus não está presente somente em algumas atividades. Está em toda a parte. Havia por uma carretera de um país europeu um homem a unos cientos de metros de un pueblito pequeño que estaba esperando que pasara alguien que le llevara para hacer autostop. A los pies una maleta de cartón. Y pasó un camionista. Y hizo así, paró el camionista y este hombre le dice: ¿me podría usted llevar? Sí, puedo llevarle. Pero, ¿va usted solo? Le dijo el de la maleta. Y contestó el camionista después de dudar un poco. Dice: bueno, pues sí, voy solo. Suba. Y apenas comenzó a marchar el camión, el de la maleta le dice: ¿por qué ha dudado para decirme que iba solo? Dice: porque yo nunca voy solo. Era un camionista que era hijo mío, hijo de Dios, que sabía que tenía a Dios escondido en su alma, presidiendo todas sus actividades para que él no fuera un animalito, sino una criatura con vida sobrenatural. Y le dice: pues mire usted, señor, yo no voy solo y no sabía si usted me podría entender. No voy solo porque mi Dios va conmigo en mi alma en gracia. Y el de la maleta dice: pare usted. Pues ¿qué pasa? Que me vuelva al pueblo, que soy el párroco que me escapaba.